asma, e a gente vai falar sobre o assunto com o Dr. Fábio Souza, ele é pneumologista e vai inclusive trazer o alerta para a gente com relação à asma e o aumento da ocorrência da doença em função da pandemia. Oi, doutor Fábio, muito bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia, bom dia a todos os espectadores. Vamos falar um pouquinho desse dia que é tão importante, o Dia Mundial aí da Asma, o Dia Mundial do Combate à Asma, o Dia Mundial do Tratamento Adequado da Asma. Vamos falar assim que é o grande tema aí desse ano para evitar lacunas no tratamento da asma e até a gente divulgar cada vez mais o que é essa doença. Vamos começar então primeiro falando o que é essa doença. Vamos explicar o que é essa doença. A asma é uma doença muito comum, muito prevalente das vias aéreas, né, dos tubinhos, dos brônquios que vão até os pulmões. Ela é uma inflamação crônica dessas vias aéreas e aí a pessoa vai ter predominantemente falta de ar, tosse, um chiado no peito, que a gente chama aquele chiadinho de gato, né, uma opressão torácica, uma opressão, um desconforto no peito. Então, falta de ar, uma sensação de aperto no peito, tosse e o chiado no peito são os 4 sintomas que podem compor aí a parte clínica da asma. E esses sintomas eles variam durante o dia, né? Então a variabilidade tanto sazonal quanto no próprio dia no paciente da asma é muito característica. Por exemplo, piora mais logo no início pela manhã ou à noite quando começa a esfriar a temperatura, o brônquio é mais sensível desses pacientes, fecha mais frequentemente e aí acaba acometendo mais a pessoa com esses sintomas. Qual é a relação que dá para fazer da incidência da doença e a pandemia? Muito interessante porque a gente vê que anteriormente tinha 300 milhões de pacientes com asma no mundo, 20 milhões no Brasil. Aumentou um pouco os sintomas pós-pandemia, dá para dizer em torno de 10% em algumas séries, porque um dos fatores desencadeadores de asma são as infecções respiratórias. Infecções respiratórias virais predispõem muito à exacerbação de asma. Então, foi comum 2 fatores pós-Covid. Um, a fibrose pulmonar, que aí não tem nada a ver com a asma, né? A fibrose pulmonar, paciente pulmão mais duro, enrijecido, e outra, uma situação peculiar, mais puxando para a asma, que é essa irritação do brônquio, uma tosse crônica, uma tosse que até os antigos falavam, uma tosse de cachorro, né? Aquela tosse sequencial, com irritação do brônquio mais frequente pós-Covid. Doutor Fábio, eu estou me recuperando de uma Covid agora. Eu peguei Covid na semana passada, fiquei agora essa semana afastada. Tive a Ômicron, não tenho dúvida, pela característica de dor de garganta. Eu tive muita dor de garganta, perdi a voz, enfim. Mas no ano de 2020, quando a pandemia começou, eu também tive Covid e fiquei com sequela da asma. E essa história do gatinho, do barulho do gatinho, é impressionante. Eu sempre ouvia dizer, mas nunca tinha vivido essa experiência de estar deitada e ouvir um chiado e não saber de onde é que vinha aquele chiado e era do meu próprio pulmão. Depois consegui, fazendo um tratamento com acompanhamento de um médico, obviamente, eu me livrei da asma. Então, a asma pode ser uma doença que tem cura. As pessoas podem ter e podem conseguir administrar e podem até se curar. A maioria das vezes, a asma realmente, por ser uma doença crônica, ela precisa de um segmento, um acompanhamento, né, a longo prazo. Mas existem situações pontuais. Então, pode acontecer que teve vamos dizer assim, uma asma temporária, uma irritação do brônquio temporário que tratou naquele momento e resolveu. A asma prévia, vamos dizer, na situação pré-Covid, né, como a gente conhecia antes, então ela é geralmente bimodal. Ela tem um pico na infância, depois ela literalmente some, né, por um período e depois ela volta na idade adulta. Isso é muito comum. Então, se falava anteriormente que a asma ela cura para depois voltar na idade adulta. Não, ela tem essa fase bimodal de inflamação. E na pós-processo infeccioso, vivenciou isso, né, Márcio? Então, dessa situação pós-Covid, ela fica irritando a via aérea de uma forma intensa, temporária. Por isso que se falou tanto de corticoide, né, no Covid. E aí, no Covid, se usava corticoide sistêmico, que é também, então, ou comprimido ou na veia, além de corticoide inalatório. Pegando o gancho, a asma, predominantemente, a gente trata com bombinha de corticoide inalatório. Não tem que ter medo do corticoide inalatório a longo prazo. Não vai causar efeito, por exemplo, de aumentar peso,
de alterações oculares relacionadas ao corticoide, de alteração, por exemplo, na infância, de crescimento. Isso é diferente, é uma distinção bem importante a gente falar do corticoide sistêmico, que é comprimido ou na veia ou intramuscular, versus o corticoide inalatório, que é o da bombinha, que não vai ter esses parefeitos, esses problemas do corticoide. Então, a bombinha ela é bem segura atualmente, tem uma tecnologia inovadora, nova, e tem um benefício gigantesco aí para os pacientes com asma, para controlar a asma, que é isso que a gente bate nessa tecla. 9% dos pacientes no Brasil hoje com asma são controlados. Então, é uma porcentagem muito, muito, muito baixa. E aí, o que a gente tem que fazer? Qual é o alerta, então, aproveitando a data de hoje? Então, para evitar as 350 mil internações que a gente tem avaliadas pelo SUS anualmente, né, por asma, deve ser bem avaliado em relação... Se o paciente tem sintomas, tosse, falta de ar, chiado no peito, opressão torácica, acompanhar com o pneumologista, fazer o exame do sopro, que é o que diagnostica a asma, além da parte clínica, fazer a espirometria, e a gente vai ver qual que é a função pulmonar desse paciente. Mediante os sintomas e a função pulmonar, qual o melhor tratamento. Acompanhar com o médico para fazer essa educação do tratamento da asma. Então, usar a bombinha de forma correta, corriqueira, todos os dias, evitar os gatilhos da asma também, então, além de tratar com a bombinha de forma correta, seria, por exemplo, ácaro, evitar ácaro, fungo, barata, então, peste de barata, se tem na casa, cuidado, porque pode inalar e ter lesões pulmonares mais frequentes e até acometimento da asma. Cuidado com a oscilação climática, olha o que a gente está vivenciando agora, né? Essa chuva tão intensa e com queda da temperatura, os pacientes asmáticos fecham mais o brônquio, tem uma sensibilidade maior, poluição ambiental também evitar. Então, são algumas dicas que podem fazer que diminua a exacerbação, as crises de asma. Então, além de poluição ambiental, por exemplo, fumaça, fogão a lenha, pode piorar e desencadear a crise de asma de uma forma mais frequente. Tá aí, doutor Fábio Souza, muito obrigada. Alertas importantíssimos nesse Dia Mundial de Combate à Asma. Obrigada por estar com a gente. Um ótimo dia. Até uma próxima oportunidade. Um bom dia, Márcia. Tudo de bom para você. Estou à disposição. Um grande abraço. Obrigada, doutor Fábio. A gente aqui sempre também. Tá aí, gente.